Continuando, quais são aqueles fatores que a gente pode observar no mapa astral que podem nos dizer alguma coisa relativamente ao nível, né, ao estágio de evolução daquele espírito que está ali encarnado naquele mapa astral que nós estamos analisando. É muito pouco e muito relativo, porque essas informações, na verdade, pertencem lá ao plano astral, que é aquilo que eu sempre digo, lá em cima, os astrólogos lá de cima, eles têm computadores bem melhores do que os nossos, e também tem programas e arquivos de dados bem melhores do que os nossos. Então ali eles entendem muito mais do que a gente que está aqui embaixo tentando decifrar o que acontece na vida de uma pessoa. No entanto, voltando ao mapa astral, como já vimos, não é onde está o Sol, que signo que está o Sol, que signo que está a Lua, que signo que está o ascendente, não é isso. E nem a média desses três signos, ou mesmo o cálculo do signo preponderante. O que é signo preponderante? É aquele onde teria, né, maior influência. Tem 5 planetas em tal, signo tal, então esse é o signo preponderante. Às vezes não é o solar, não é o lunar, não é o ascendente, enfim. Mas também não é o signo preponderante que vai nos falar sobre o grau de evolução desse espírito. O que vai dizer um pouquinho mais sobre isso são os famosos aspectos, né? Então a gente tem no mapa aspectos que são ângulos que ligam os planetas entre si em relação ao centro, aspectos harmônicos normalmente pintados de azulzinho, aspectos desarmônicos normalmente pintados de vermelhinho, aqueles que vão dizer como que dois planetas ou duas funções psicológicas se conectam, se é de uma maneira harmônica ou desarmônica, enfim. Então, quando nós verificamos um mapa que tem uma significativa quantidade de aspectos harmônicos, que é o de 120 graus, ou trígono, então ali um mapa tem 8 trígonos. Poxa, essa pessoa ela é bem evoluída, porque ela tem 8 trígonos. Porque o trígono se adquire no nascimento pelo resultado de um trabalho em que a pessoa conseguiu desenvolver certas qualidades, certas habilidades ligadas àquelas funções psicológicas e signos e casas onde está, né, aquele trígono. Mas se a pessoa tem 6, 7, 8, 9 mais trígonos, isso é importante. É importante também entender que esses aspectos às vezes formam padrões maiores, chamados grandes aspectos. Os trígonos podem formar um grande trígono, que é um triângulo que aparece no mapa, e esse triângulo indica um grau ainda maior de evolução. Também, claro, é importante observar o número de outros aspectos harmônicos que são interessantes, que são os sextis, né? Às vezes o mapa não tem muito trígono, mas tem um monte de sextis, que são ângulos de 60 graus. Então, indica que a pessoa ela criou para si mesma uma série de oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Então, isso vai indicar que tem um grau de evolução muito grande. Tá, muito bem. Até aí está entendido. Mas e quando tem aqueles aspectos tensos ou desarmônicos, né? As oposições, as quadraturas, aqueles que normalmente são pintados de vermelhinho. Quer dizer o seguinte, quadraturas significa que a pessoa
assumiu viver nessa vida uma série de desafios, exatamente para alavancar, para impulsionar, para acelerar a sua evolução. Então uma pessoa que tem um monte de aspecto tenso, ela é pouco evoluída, ela é muito primitiva. Não, porque quem é que coloca, quem é que assume para si mesmo uma série de desafios? Tem que ser uma pessoa muito forte, tem que ser uma pessoa muito corajosa. Então, às vezes, um mapa que contém muitas quadraturas com oposições e formando quadrados em T, ou até a famosa cruz cósmica, que tem esse nome fantasmagórico, esse nome assustador. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela é muito evoluída. Ela é muito evoluída, porque ela se colocou numa vida, numa situação de ter que enfrentar um monte de desafio para dar um salto evolutivo muito grande, muito arrojado, muito ousado. E isso não é prova de fraqueza, porque são aspectos kármicos, né? As quadraturas, principalmente, são aspectos kármicos que são escolhidos, que são assumidos. Existem outras coisas, por exemplo, existe outro tipo de karma, são impostos, são representados pelos planetas que estão retrógrados no mapa natal. Ou seja, o que é um planeta retrógrado? A pessoa, né, não passou de ano naquela matéria. Cada planeta é uma matéria, né? Vamos dizer assim, Mercúrio é escrita, é matemática, é Vênus, é arte. Ela vai precisar se esforçar em dobro, se esforçar mais para conseguir equilibrar ou reequilibrar aquela função psicológica relativa àquele planeta. Então é óbvio que o mapa que tem muitos planetas retrógrados, e se não me engano, o máximo observado foi de 8 planetas retrógrados no mapa, que é muito raro. Então, ela não está só, ela não repetiu de ano em algumas matérias, ela fugiu da escola, literalmente. Então, ela vai precisar dar uma trabalhada em tudo isso daí. Como também existem mapas tais raros, nem são tão raros assim, que a pessoa não tem nenhum planeta retrógrado. Deparo os meus clientes com mapas assim. Não tem nenhum, então está em dia. Então, isso quer dizer, né, traduzindo, a pessoa que está trabalhando direitinho, está vendo as últimas vidas evoluindo bonitinho, está tranquila com tudo, ela tem todas as funções psicológicas equilibradas, então ela está apta a se utilizar, fazer bom uso de todas elas. E isso ajuda. Enfim, resumindo, para avaliar o grau de evolução, não importa em absoluto o signo solar, nem o signo da Lua, nem o signo ascendente, e nem a síntese, vamos dizer assim, dos três. Média dos três, não importa, isso não quer dizer nada, porque todos os cenários são possíveis. Importa ver se a pessoa tem uma grande quantidade de aspectos harmônicos, especialmente trígonos, então é uma pessoa bem evoluída, com certeza. E se tiver grandes aspectos positivos, como o grande trígono, triângulo retângulo, por exemplo, ou se ela tem muitos aspectos densos, harmônicos, isso quer dizer que ela é pouco evoluída? Não necessariamente, porque significa que essa pessoa teve a ousadia de vir para essa vida com uma missão de resolver alguma coisa, de dar um tipo de salto também evolutivo muito grande. Vai muito do feeling, do sentimento, da sensação, da intuição do astrólogo, ao olhar
o mapa, ao ler o mapa e considerar todas as informações em conjunto, que o mapa só pode ser lido como um todo, ele não pode ser lido em pedaços. Eu não posso dizer, o Sol na casa 1 quer dizer isso, se eu não considerar que esse Sol está no signo tal, e ele rege a casa tal, e ele tem os aspectos, recebe aspectos desse e daquele planeta, enfim, tudo. O mapa só pode ser observado como um todo, é o que eu sempre digo. Então, essa questão da evolução é possível observar no mapa? Sim, claro. Quando a gente vê uma pessoa que tem um grande trígono, a gente sabe que só 8% das pessoas têm um grande trígono. Então, é uma pessoa já de um grau de evolução que ela já conta até mesmo com uma proteção espiritual maior. Ela é 8%, ela está dentro de 8%. E 92% estão fora disso. Quer dizer, então, né, é uma ideia. Agora, quando a gente também vê uma pessoa que tem uma cruz cósmica, como chamavam antigamente, ou um dínamo, como alguns chamam, quer dizer, vários, quando eles formam quadratura e oposições no mapa, dizer, essa pessoa é terrível. Não, isso foi um karma assumido. Então, essa pessoa teve uma ousadia, uma coragem de assumir uma série de desafios para vencer nessa vida. Então, com certeza, é uma pessoa bem evoluída. E, geralmente, nesse tipo de mapa, até por uma questão geométrica e astronômica, haverá também um grande número de trígonos, ou seja, de aspectos harmônicos. É uma questão matemática e astronômica. Então, é isso. É por aí que a gente poderia ter uma noção, um grau de evolução de uma pessoa, e não simplesmente dizer, Peixes é o signo mais evoluído, e Áries é o número 1, então ele é o mesmo. Não, isso não tem nada a ver absolutamente, e foi isso que eu quis dizer com essa palestra. Muito obrigado e boa noite.